Oi, pessoal que está acompanhando aqui o Instituto Brasil-Israel, o IB. Para quem não me conhece, ou pelo menos não sabe como é a minha cara, eu sou a Anita Efraim, jornalista, faço o podcast Eu Com Isso junto com a Amanda aqui no IB. E hoje, que é Yom Yerushalayim, a gente está recebendo o Rodrigo Baumworcel. Eu falei certo o seu nome, Rodrigo? Baumworcel, a gente fala o W como se fosse V no Brasil. Aqui, então tá bom. Então, Rodrigo Baumworcel, ele mora em Jerusalém desde 2016. Nesse período, ele está fazendo o mestrado, nesse momento escrevendo a tese final e também estuda a formação rabínica pelo movimento reformista israelense na HUC. E hoje em dia trabalha como consultor pedagógico numa startup israelense na área de matemática. Que pessoa diversa. Oi, Rodrigo, muito obrigada por atender a gente para conversar um pouco sobre esse tema bastante complexo, né? Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui pro IB. É um tema super complexo. Desde que o Michel me fez o convite, eu fiquei pensando já como é que eu posso apresentar a minha Jerusalém, que é uma Jerusalém ao mesmo tempo tão complexa e tão cotidiana e diária. É uma mistura que não é de hoje, né? A gente estuda e lê sobre essa Jerusalém que tem 1000 faces desde o período antigo. Rodrigo, a primeira pergunta que eu quero te fazer, antes da gente entrar propriamente em Yom Yerushalayim, você está há 4 anos em Israel. Tem muita gente que chega em Israel em um lugar e vai para outro. Você chegou em Jerusalém exatamente? E por que você escolheu Jerusalém como a sua casa? Eu vim para Jerusalém em 2016 para estudar na Universidade Hebraica pelo curso que eu queria fazer de mestrado em Educação Judaica, que lá é um curso bem forte, com professores muito bons. E também pela instituição. E Jerusalém era uma escolha óbvia academicamente. Desde então, eu também, infelizmente, tenho que falar o que aconteceu com grande parte dos meus amigos que aqueles que se mudaram para Jerusalém para estudar aqui já saíram depois do mestrado. Aqueles que nem vieram para Jerusalém não contam, mas do pessoal que estudou comigo, a minoria ficou em Jerusalém. Do pessoal que estudou comigo que estava no Mercado Militar, no centro de absorção, também a minoria ficou em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que, já colocando um pouco de pilpel, né, um pouco de pimenta na nossa discussão, Jerusalém é uma cidade que se transforma cada dia mais em ortodoxa, em ultra-religiosa, que tem quase que um crescimento negativo de judeus seculares ou religiosos, reformistas, liberais, que moram nela. Então, para você ter uma noção, ano passado teve um censo e dos jovens acima de 20 anos, entre 20 e 35 anos, somente 10%, se eu não me engano, ou 11%, 10,8%, se consideram não religiosos. Isso é um dado para Israel que é um pouco alarmante, porque não representa a sociedade israelense como um todo. Bom, e falando sobre esse dia, né, sobre esse Yom Yerushalayim, o dia já está acabando em Israel, né, enquanto no Brasil e no Chile a gente está começando essa sexta-feira. O Israel já está no momento de reabertura pós-pandemia, né? Teve alguma comemoração de Yom Yerushalayim? É um dia que muitas vezes as pessoas estão nas ruas com bandeiras de Israel. Como que foi? O que você pôde observar desse dia? Tradicionalmente, no dia de Jerusalém, a gente tem uma grande passeata que se chama Passeata das Bandeiras, que é uma passeata, ao meu ver, radical. Radical de querer impor sobre o território da cidade a bandeira de Israel. E por que eu falo território da cidade? Jerusalém é uma cidade dividida ao meio. A gente tem Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental. A Jerusalém Oriental, onde a maioria dos moradores são árabes, os judeus israelenses quase não vão lá. As pessoas não conhecem. As pessoas que minha esposa, os amigos da faculdade, eu conheço mais Jerusalém Oriental do que eles, que viveram toda a vida em Jerusalém. E dentro dessa passeata, na Passeata das Bandeiras, se faz questão de ir na Jerusalém Oriental com a bandeira de Israel,
e gritar Quase que... uma provocação, né, Rodrigo? Exatamente. Só que tem outra passeata, menor em número, mas que fala mais perto do meu coração, que se chama Passeata das Rosas, onde a gente, até ano passado, ia entregar rosas na Cidade Velha e na Jerusalém Oriental, e falar que a gente está junto, que essa cidade é uma cidade porque a gente está junto na solidariedade um com o outro. E isso não aconteceu esse ano. Isso não aconteceu esse ano, nem a grande, nem a Passeata das Bandeiras, nem a Passeata das Rosas. Ontem, andando pela cidade, eu vi sim, um grupo de judeus religiosos, e a gente, aqui em Israel, a gente começa a reconhecer um ao outro pelo que veste, não somente pela roupa, pelo que a kippá, que está o solidel que se usa na cabeça, e a gente vai se reconhecendo. E pelo que eu vi, eram principalmente judeus religiosos dos assentamentos que vieram para Jerusalém para manifestar essa unificação de Jerusalém desde a Guerra de 67, um número muito menor do que nos últimos anos e um trajeto menos provocativo, como você falou, somente perto do Knesset, perto do... É um provocativo de outra maneira. Eu vi eles exatamente em frente ao Supremo Tribunal Federal, e isso é uma provocação, ainda mais pela realidade que a gente está vivendo hoje, com o Bibi sendo julgado. Agora menos provocativa para os habitantes da cidade e mais provocativa judicialmente, vamos dizer. Rodrigo, muito se fala são termos estranhos, né? Jerusalém como a capital religiosa, Tel Aviv como a capital política. Qual você considera a capital de Israel e qual que é a problemática de a gente chamar Jerusalém de capital de alguma maneira? Queria falar primeiramente que eu venho do Brasil e no Brasil a gente vive um pouco isso, que pelo menos vou falar que eu vivi isso, sendo que Rio de Janeiro é a capital cultural, é onde vem os grandes nomes da música, do teatro e do cinema. A gente tem em São Paulo a capital econômica e em Brasília a capital política. E eu acho que isso é um pouco do que acontece em Israel de uma maneira geral. A questão é que aqui se envolve muito mais, tem um conflito muito maior por causa de uma população inteira que, quando a gente fala que Jerusalém é a capital indivisível do Estado de Israel, a gente joga no lixo 40% dos habitantes de Jerusalém que não reconhecem isso. Então, esse já falando nesse termo, Rodrigo, de indivisível, Jerusalém, capital indivisível, já não é dividida? No dia, é isso que a gente estava falando no começo. No dia a dia, Jerusalém é uma cidade dividida. No imaginário coletivo dos judeus, grande parte dos judeus, eu não vou falar nem judeus religiosos, porque tem judeus não religiosos que também pensam assim, Jerusalém é indivisível. E aí eu pergunto, de indivisível para quem, né, cara pálida? Porque se você não conhece Shuafat, se você não conhece Sheikh Jarrah, se você não conhece esqueci agora o nome. Eu tô vendo, até eu já esqueci o nome do bairro árabe que eu morei do lado. E se você não vai, se você não passeia, se você não conhece as ruas, se você não conhece a realidade, por exemplo, da onde tem lata de lixo, onde não tem lata de lixo, onde tem ponto de ônibus, onde tem ponto de ônibus, a cidade é dividida já. Então, a gente tem que separar o dia a dia do cotidiano, o cotidiano do imaginário coletivo. Muitas vezes as pessoas elas sabem tão pouco, né, que o que se sabe, assim, fora de Israel, né, para quem, até porque tem muita gente na diáspora que também tem essa reivindicação Claro. de capital indivisível e tudo mais, mas a única coisa que sabe é onde fica o shuk árabe e que nas casas dos árabes as caixas de água são pretas, né? Exatamente. Então, é muito mais profundo que isso. Lembrei, Jabal Mukaber. Eu morei em Armona Nativ, que é na parte oriental da cidade, e Jabal Mukaber é o bairro mais próximo, também é um bairro bem complicado.
quando eu cheguei aqui em 2016, no final de 2015, a gente teve o que é chamado de Intifada das Facas, e a maioria dos jerusalemitas que praticaram atentados com facas saíram desse bairro de Jabal Muqaba, então é considerado um bairro perigoso. Agora, o que você está falando é totalmente correto. A gente, em 2017 ou 2018, já não me lembro, a gente teve o Trump mudando a capital de Jerusalém mudando a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, ou pelo menos falando isso. E aí a gente pergunta o que mudou para os cidadãos israelenses. Isso não mudou nada. Para aqueles que acham que Jerusalém é indivisível é a capital de Israel, ok. Para aqueles que não concordam com isso e falam Jerusalém é a capital de Israel porque o Knesset está aqui, porque as instituições judiciárias estão aqui, pelo menos o Supremo Tribunal Federal. Então, isso continua sendo, já era e continua sendo. Então, fez uma tempestade num copo d'água. Na mesma época, o governo de Jerusalém impediu a entrada de árabes na Mesquita Al-Aqsa para rezar por causa exatamente da situação que o pavio estava encurtando e não mudou nada. Então, assim, é difícil viver aqui. Você está falando várias coisas complicadas, mas eu queria te perguntar o que você mais gosta de Jerusalém? Talvez essa complexidade seja também uma das coisas que mais te atrai na cidade, para além dos seus estudos que você decidiu fazer aí. Você tem alguma pretensão de sair de Jerusalém nos próximos anos, ou você acha que esse é o lugar que realmente você sente que é a sua casa? Eu começo a tua pergunta mais uma vez, voltando para o Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro, que é uma cidade dividida. O asfalto da favela, a periferia, o subúrbio da Zona Sul. Tem várias divisões também na cidade do Rio de Janeiro, do cotidiano e imaginária. E para mim, Jerusalém acaba sendo mais uma cidade natal, mais uma cidade que eu escolhi viver, que também é dividida. Assim, dentro da minha cabeça, eu vivo numa Jerusalém como essa, como eu estou te falando, que mistura o dia a dia das minhas caminhadas pela cidade e, por exemplo, o livro do Amos Oz, Judas, que o personagem principal, que agora eu esqueci o nome, caminha pelas ruas de Jerusalém de noite, não importa se está chovendo, se está nevando, ele está caminhando pela cidade, ele conta a cidade através do caminhar. É a cidade do Yehuda Mihai, dos poemas sobre Jerusalém, é a cidade do Yehuda Levi, quase um milênio antes, falando de Jerusalém como a capital espiritual do povo judeu. É a cidade que mistura toda essa literatura judaica que está presente aqui até os dias de hoje com, por exemplo, a família da minha esposa, que está em Jerusalém há 10 gerações e gostam de estar aqui, conhecem aqui e são parte da individualidade e da raiz deles estarem em Jerusalém. Falar, por exemplo, do Shuk Machane Yehuda e de Nachlaot, do bairro que a gente conhece hoje em dia como o bairro dos estudantes, dos hippies. Para eles é o bairro que era antigamente o bairro ortodoxo de quando Jerusalém foi cercada, era o bairro da pobreza, era falar do Moinho, que é o primeiro bairro fora da Cidade Velha. É falar da história da família da minha esposa também. Então, tem uma mistura aí da minha Jerusalém imaginária, da literatura que eu li antes de chegar aqui, e já estando aqui, com a família da minha esposa, e tudo isso se completa no dia a dia de viver aqui. Já ir finalizando, tem o que comemorar nesse dia de Yom Yerushalayim? É um dia que se comemora ou é um dia de refletir, de pensar qual é a Jerusalém que o povo judeu quer para o futuro? Essa é uma pergunta. Hoje nas sextas-feiras eu dou aula na escola bilíngue Yad Beyad,
E hoje eu dei aula e eu pensei nessa pergunta, o que eu vou fazer para os meus alunos no dia de Jerusalém? E o que eu decidi fazer foi um jogo de caça ao tesouro, com dicas sobre a cidade de Jerusalém. E eu preferi falar sobre a vida de Jerusalém, sobre as coisas que estão presentes na vida dos alunos e não nas mortes, e não nos atentados, e não nas guerras. Eu acho que o dia de Jerusalém é um dia, como você falou, é um dia de reflexão, é um dia de esperança, é um dia de buscar uma cidade, como Emmanuel Levinas fala, que onde você possa encontrar o outro face a face e não através de máscaras, e não através do medo, e não através do balcão de um supermercado onde o judeu é o comprador, quem compra, e o árabe é o atendente, ou o cara da limpeza. E conhecer um ao outro. Oi? Eu falei que eu já ia encerrar, mas eu tenho mais duas perguntas para fazer para você sobre a sua relação com Jerusalém. A primeira é, depois que você pôde sair de casa, qual foi o primeiro lugar que você quis ir e qual é o seu lugar preferido de Jerusalém? Qual é o lugar que, nas suas andanças por aí, você sempre volta e te dá aquela alegria? Eu vou falar sobre o último lugar que eu fui antes de... Não vou falar sobre o primeiro lugar. Vou falar sobre o último lugar que eu fui antes do cerco, da corona, do lockdown, né? A gente fez um passeio e a gente andou pelas ruas da Cidade Velha. E a gente viu as ruas da Cidade Velha vazias, sem turistas, sem moradores, shuk fechado. E isso dá ao mesmo tempo que uma ansiedade, porque você sabe que a vida não está mais ali, mas também te joga no tempo para um momento que quanto tempo a Cidade Velha como a gente conhece hoje está ali. Eu acho que isso para mim mexeu muito comigo. Esse foi meu último passeio, assim, minha última andança antes do lockdown. E o lugar que eu sempre volto, se eu precisar, eu gosto de ver vida, assim. Eu gosto, por exemplo, não sei se para quem já esteve em Jerusalém, já viveu um tempo, sabe que tem uma hora do dia que o shuk deixa de ser um shuk, uma feira de verduras e frutas, e passa a ser um ambiente cultural de encontro de jovens e de música e de restaurantes. Eu acho que esse momento, assim, onde a gente vê toda a sociedade israelense lá, gritando e comprando e fechando, e pessoas chegando para beber sua cerveja no final do dia, eu acho que esse é o lugar, assim, de encontro que eu mais gosto. Então, se eu posso caminhar, eu vou, assim, eu vou para esse lugar não pela minha pretensão de consumir, mas para ver as pessoas e para ver como eles se relacionam uns com os outros lá. Rodrigo, muito obrigada. Espero que seu Yom Yerushalayim tenha sido um dia de boas reflexões, mesmo que tenha sido diferente, você não tenha podido entregar as rosas como você faz em outros anos. Obrigado. Eu espero que eu possa ainda fazer isso nos próximos anos e sempre. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar sobre essa complexa Jerusalém. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa fazer mais conversas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau, tchau.